Vem cá, Galzinha. Ô, baiana gostosa. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda esta droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ei, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Na TV a cores, na tábua de um índio, programada pra só dizer sim. Ei, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ei, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play Brasil. Mostra a sua cara, Brasil. E Cazuza aí cantando com Gal Costa, né? Sempre mostrar a sua cara. A eleição é uma das formas de fazer com que isso aconteça. E quanto menos mascarada for a cara que a eleição mostra, tanto melhor, né? Quanto menos mascarada por falsas questões que, no fim das contas, não serão resolvidas e não são resolvidas por intermédio da eleição. Porque tem muita coisa que a eleição não resolve, né? Agora, é claro, desde que o mundo é mundo, os políticos, né? E eu prezo a política, mas também reconheço quando ela é vítima, né, de alguns assaltos indevidos, né? Os políticos acabam muitas vezes distorcendo as coisas, né? Desviando a atenção da população. E é assim desde sempre, preciso enfrentar isso. A alternativa é sempre pior, né? Então vamos fazer uma ditadura virtuosa em que não existem mais homens maus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe ditadura virtuosa. Nossa, essa tentação é antiga. Bob Furruia, vale bem, boa noite. Boa noite. Antiga, né? Vem lá do Platão já, né? Tirando de Siracusa. Vamos ter... Momento cultural. Vamos ter, a minha mulher veio aqui e falou assim, arruma a Hannah Arendt, arruma a Hannah Arendt, que ela tá aqui, ó, a luz tá pegando nela. Quase caiu da prateleira. Isso, deixa... Segurou, tá tudo certo, seguro. Agora sim. Aí. Né? Muito bem. Vamos voltar. Você falava do tirano de Siracusa, né? Sim. Desde que o mundo é mundo e tal. E quando você começa a pensar nisso, Platão falou, por que a gente não tem um rei sábio, vale bem? Bob Furruia, assim, um filósofo, pensador. Aí a gente dá o poder para ele, sabe o que é, né? Vai dar certo. Dionísio de Siracusa. Deu tudo errado, né? Inclusive o próprio Platão se exilou depois. Olha, não é uma boa ideia. Tem que ser democracia mesmo. Como lembrou, aliás, o ministro Gilmar Mendes, num discurso brilhante ontem, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Tem que ser democracia, com todos os seus sortilégios e as suas dificuldades. Né? Olha aqui. E uma das características dos políticos, assim, eles falam coisas, depois falam, eu falei, mas tirado do contexto, não é bem isso e tal, eu não quis dizer tal coisa, quando quis.
Quando quis. E tem de responder por aquilo que disse, né? Infelizmente, na sua live de ontem... vai falar do Bolsonaro? Vou. Ele é o presidente da República, é candidato à reeleição, com chances de ser reeleito, né? Grandes. E, portanto, ele tem que arcar com a responsabilidade daquilo que diz como presidente e como candidato. Porque você pode, os candidatos, fazer uma escolha. O meu Brasil é só aquele em que eu ganho. Aquele em que eu não ganho não é o meu Brasil. O Brasil bom é aquele em que eu ganho. O Brasil em que eu perco é um Brasil ruim. O Brasil em que eu ganho é o Brasil da maravilha. O Brasil em que eu perco é o Brasil que tem disfuncionalidades insuportáveis, inaceitáveis e que acabaram interferindo na eleição. O presidente resolveu fazer uma consideração na live sobre o fato de o Lula ter vencido no Nordeste, unanememente no Nordeste, e aproveitou uma reportagem da CNN, que eu acredito, eu não li o original, mas suponho, né, que se escreveu a coisa de boa fé, e outra, é um fato, a questão é o que você faz com o fato. Solta o vídeo aí em que o Bolsonaro fala do voto dos nordestinos ligando ao analfabetismo. Vai. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT, onde a esquerda entra, leva ao analfabetismo, leva à falta de cultura, leva ao desemprego, leva à falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. A notícia aqui é da imprensa e é verdadeira. Veja quais são os estados que o Lula venceu, que tem uma taxa de analfabetismo. Isso. Olha aqui. Depois, diante da repercussão desastrosa, aí diz que não disse isso. Não caio em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do Nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, agora tentam com nordestinos para abafar conquistas como a transposição do São Francisco que nós concluímos. O senhor concluiu. Então agora vamos... As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Fato. O senhor concluiu, o senhor fez 5% das obras de transposição de São Francisco. 5%. Coisa da ordem de 20% durante o governo Temer e o resto nos governos petistas. Essa é a verdade. O senhor executou seu governo 5%. Está tentando tomar uma obra que não é sua. E isso é um fato. Eu não falo isso porque eu não gosto do seu governo. Eu falo isso porque isso é um fato. Eu não gostar do seu governo não muda o fato. Então, se houver bolsonarista assistindo, o Reinaldo não gosta do governo Bolsonaro. É verdade. Mas ele fez 5% das obras de São Francisco. Eu vou a outras afirmações suas. O governo Bolsonaro, o Nordeste está sendo governado há 20 anos pelo PT. Isso é mentira. A Economist diz que o senhor mente com a mesma facilidade com que respira. Nesse vídeo, o senhor está mentindo com mais facilidade do que respira. Porque a gente vê que a respiração também não é lá grande coisa. A gente vê que o senhor erra, o senhor vai falar analfabetismo, o senhor erra. Dá uma
né? Eu vou trazer aqui a verdade. Eu vou trazer aqui a verdade dos governos nordestinos. Eu escrevi sobre isso de manhã. Para ficar bem sintético, vou até ler o que eu escrevi. O governo petista mais antigo do Nordeste é o da Bahia, desde 2007. Em Sergipe, o partido governou apenas entre 2007 e 2013. Alagoas nunca teve um esquerdista no comando. Na Paraíba, o PSB chegou ao cargo em 2011. O PSB está à frente de Pernambuco desde 2007 e vai apear no ano que vem. No Rio Grande do Norte, a reeleita no primeiro turno Fátima Bezerra está apenas em seu 4º ano de mandato, primeiro mandato. Uma parceria entre a família Gomes e o PT, agora rompida a parceria, comandou o Ceará desde 2007, com 2 mandatos de Cid Gomes e 2 de Camilo Santana. No Piauí, o PT está em seu 8º ano, segundo mandato apenas, e conseguiu eleger seu indicado no primeiro turno. Flávio Dino, então no PCdoB, chegou ao governo do Maranhão em 2015 e depois foi reeleito. Então não existe nenhum governo petista no Nordeste, nenhum estado do Nordeste, há 20 anos, em boa parte dos estados do Nordeste, o PT nem sequer chegou ao poder. Mas eu tenho uma outra informação muito importante, que o senhor pode pegar com os seus especialistas aí. O problema é que, e se consultar com o gabinete do ódio não adianta, mas o problema é o seguinte, o senhor também não quer, né, a informação verdadeira. O senhor quer falar isso que o senhor falou. É assim, a esquerda é responsável pelo maior analfabetismo do Nordeste. Isso é uma ignomínia. Senhor, entre 1998 e 2013, dei o link hoje, uma reportagem da revista Época, então, o Nordeste cresceu a índices chineses. O Nordeste cresceu mais do que a média do Brasil. Então, isso que o senhor atribui à esquerda no Nordeste é mentira. Entende? É uma mentira. De resto, seus índices no Nordeste são tão vexaminosos que o número de analfabetos do Nordeste ser um pouco maior do que do resto do Brasil não teve interferência na escolha. Sim, a região ainda amarga índices ruins quando comparados com o resto do Brasil, que também não são bons, especialmente a renda do trabalho, que caiu brutalmente no seu governo. Então tem muita coisa a fazer. Agora, essa relação que o senhor faz entre os governos de esquerda do Nordeste e o analfabetismo, ela é absolutamente falsa. A parceria de esquerda no Nordeste mais antiga é a do Ceará, que é a parceria entre família Gomes, no momento no PDT, e o PT, e o Ceará tem os melhores índices de educação fundamental do Brasil. Portanto, o senhor está mentindo. A afirmação, obviamente, é preconceituosa, né? Obviamente preconceituosa. O senhor está tentando, e pior, trata o analfabetismo como se fosse uma mácula. É uma mácula, mas é uma mácula social. É uma mácula política. O senhor atribui a ela quase uma mácula de natureza ideológica. Quase não, uma mácula ideológica, fabricada. Como se a esquerda tivesse fabricado o analfabetismo para poder, então, governar. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. O senhor está errado. Agora, o que me incomoda mesmo é o senhor saber que está errado. Agora, muita gente cai na sua conversa, acredita
Sim, e há um verdadeiro fanatismo em alguns grupos, né? Porque lhe atribui o poder de instaurar a verdade, independentemente dos fatos. E, reitere-se, para concluir essa introdução, as pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não têm direito aos próprios fatos. E essa é a verdade sobre o Nordeste. A região que, sob os governos petistas, governo federal, né, cresceu mais do que o Brasil a índices chineses, presidente. E o empresariado nordestino sabe disso. Agora, se sabe e ignora, se sabe e foi contaminado pela ideologia, aí acontece. Assim como o agro, né? Ontem a senadora Cátia Abreu aderiu à candidatura do Lula, foi ministra da Agricultura. O agro sabe muito bem o quanto avançou no período. Fato. E ainda ontem nós vimos um empresário do Pará, né? Fabrica tijolo, dizendo que se o Lula ganhasse ele teria de fechar a empresa ou desempregar pessoas, sei lá o quê. Ele criou a empresa dele no governo petista para atender a demanda do Minha Casa Minha Vida. A ideologia cega. Eu já conversei com empresários uma vez num almoço, foi espetacular. Um rapaz do varejo, né? Do anti-esquerdismo, mas assim, um negócio preocupante até. E o negócio dele se expandiu da ordem de uns 700% nos governos petistas. Tragam a disputa para os fatos, não para o ódio. E aí eu não tenho que fazer essas correções aqui.